Capítulo 273, O Acumulador, 13, Splash. Um barco avançava pelas águas, ondas batiam contra seu casco e se dispersavam em espuma branca no rio agitado. Não havia nada bonito nessa vista. O rio das almas tinha uma cor acinzentada e o ar era espesso e ácido ao mesmo tempo. Gritos fantasmagóricos ecoavam todas as vezes que os remos subiam para a superfície, mas os passageiros do barco não se importavam. O navio gigante, que carregava centenas de passageiros, estava no auge de uma orgia. Homens e mulheres estavam totalmente dopados por drogas e bebidas. Seus corpos pelados se entrelaçavam como cobras, com cenas escandalosas como vários homens como uma única mulher. Escravos mantinham os bares e mesas cheios de vinho, carne e drogas. A música estava alta e os convidados eram igualmente barulhentos. Quando a excitação os superava, eles até estrangulavam a pessoa com quem tinha acabado de ter uma relação sexual, jogavam o corpo na água e começavam a procurar por uma nova presa. Isso tudo não era diferente de um frenesi. Dezenas de barcos menores seguiam um navio enorme como filhotes de pato. A frota era tão grande que deixaria qualquer um de queixo caído. Quebra-mar do deus do mar, os fatores que eles possuíam os faziam parecer ainda mais ameaçadores. Eles só conseguiram continuar avançando no caminho certo, apesar da orgia, porque tinham ativado seus poderes. No centro do grupo estava um homem que estava sentado no convés mais alto em um trono dourado decorado com todos os tipos de joias. Seu cabelo estava tão bagunçado quanto a juba de um leão e ele estava rodeado de lindas mulheres peladas. Ele se enchia de bebidas e carnes que os escravos trouxeram. Calhalhau. Não vai demorar muito. O homem levou um pedaço de carne até sua boca com um braço peludo e se levantou de repente. As mulheres dormindo em seu colo pularam em pânico e as que estavam atrás dele rapidamente cobriram seu corpo pelado com uma capa, mas o homem as ignorou e continuou a observar um lugar no horizonte. Diga para toda a tripulação que chegaremos em breve. Depois que ele gritou essa ordem, o som de chifres sendo soprados ecoou por todo o navio. Os outros barcos sopraram seus chifres também e os membros da tripulação começaram a se levantar um por um. Seus olhos desfocados voltaram ao normal. Era como se eles nunca tivessem ficado intoxicados e começaram a se vestir com as armaduras que tinham jogado no chão, transformando-se em guerreiros disciplinados. Esse era Tritão, a poderosa força do oceano que havia recebido os fatores de Poseidon. O território de Lana Bentec, o apóstolo de Poseidon, que os estava liderando, sorriu cruelmente. Não sei por que você está procurando pelo Palácio de Quartzo, mas isso vai ser divertido. Calhalhau. Sua risada ecoou pelo navio. O predador chegou. Ele está expressando sua fúria. Tenham cuidado. Segurem-se firme. Quando ouviram o grito urgente de Eidin, os jogadores e os monstros humanos canibais se agarraram no barco. Bum! O barco tremeu como uma poderosa explosão. Os jogadores que não se seguraram em nada saíram voando com um grito. Os que estavam tendo problemas para se segurar começaram a entrar em pânico quando o ácido forte o suficiente para derreter suas peles caiu do céu. Gritos preencheram o ar. Edir percebeu porque uma das condições de Yonvou era a obediência inquestionável. Ele os estava avisando para não se arrependerem ou ficarem insatisfeitos. Já tinha se passado 5 dias desde que saíram da ilha e eles já tinham conseguido entrar no 29º andar. Eles estavam se acostumando aos perigos, mas ainda ficavam com medo todas as vezes. Era impossível eles não sentirem arrependimento. Qualquer um se sentiria do mesmo jeito se visse uma baleia que era ainda maior do que a rainha do verão e que possuía dezenas de dentes afiados. Ela era seguida por dezenas de outras baleias iguais. O grupo de baleias era tão aterrorizante que parecia que elas conseguiriam afundar o barco. Havia incontáveis monstros no Rio das Almas e a água venenosa e ácida fazia com que eles ficassem especialmente viciosos e obcecados por comer jogadores. Quando os jogadores entravam no 28º andar, eles encaravam 2 problemas: encontrar a direção certa e sobreviver ao mar de monstros.
O mar de monstros só podia ser derrotado se os jogadores trabalhassem juntos e até era possível matar um ou dois monstros. Porém, a baleia enorme era um dos reis marinhos que vivia no meio do Rio das Almas. Era uma criatura voraz que não deixava nada para trás. Os outros monstros marinhos nem se atreviam a aparecer quando os reis marinhos se mostravam. O predador era o mais perigoso dos reis marinhos. Ele era o mais odiado pelos jogadores, já que podia cuspir um sopro ácido que conseguia derreter carne. Os predadores na água rasgavam uns aos outros, enterrando seus dentes nas feridas uns dos outros até que sangue começou a jorrar como uma fonte e manchou o rio cinzento de vermelho. O cheiro de sangue ficou mais espesso no ar e gritos de fantasmas ecoavam enquanto os predadores continuavam a caçar. Por que o acumulador escolheu essa rota perigosa? Tem áreas muito mais seguras. Será que tem um motivo? Ed tinha tantas coisas que queria perguntar ao acumulador, mas ficou quieta porque ele disse que eles não poderiam questioná-lo. Além disso, ela tinha que se concentrar em se segurar dentro do barco. Ela focou seus olhos nos predadores. Yonvou estava sentado em silêncio enquanto puxava uma espada do seu subespaço. Um deus de Malak, Azrael, está sorrindo para você. Azrael o abençoa. Um deus do Olimpo, Thanatos, está contente. Um demônio da seita Gie, Vimalacitra, está te olhando com uma expressão estranha. Anubis está te observando. Giltina está satisfeita. Ancon bate palmas. Os deuses e demônios que possuem o poder da morte estão maravilhados com você. Você recebeu fatores poderosos. Yonvou se livrou das mensagens que continuavam a aparecer desde o 26º andar que dizia a ele sobre o interesse que os deuses e demônios da morte tinham nele. Alguns pediam para que ele se tornasse seus apóstolos e outros estavam dando diretamente fatores. Azrael está feliz. Azrael fortalece o terceiro espírito com seu poder. Agora você pode fazer mais coisas com o poder. Azrael está esperando a sua escolha. Azrael já estava praticamente considerando Yonvou como seu apóstolo. Ele era o mais proativo de todos os deuses relacionados à morte, mas provavelmente era porque um dos 4 poderes que Yonvou escolheu era dele. Yonvou também tinha a maior proficiência com o terceiro espírito. A influência de Azrael sobre Yonvou aumentou e ele estava satisfeito com a inveja dos outros deuses e demônios. Então é verdade que ele gosta de se mostrar e obviamente isso só deixou um certo alguém enfurecido. Um demônio de Linfernal, Agares, está avisando os outros deuses e demônios para não cobiçarem o que pertence a ele. Todos os deuses e demônios o ignoram. Agares era o segundo demônio mais forte de Linfernal, mas depois de perder seu poder no 23º andar, ele se tornou alguém não muito melhor do que um saco de pancadas. Yonvou puxou Vigrid e seus 4 poderes ativaram. Vigrid brilhou como uma luz branca e tremeu. Yonvou a cobriu com a aura negra. Bum! Uma onda de fogo encobriu os predadores como o relâmpago. A atmosfera estalou e zumbiu e vapor subiu do rio. Yonvou andava no barco silencioso. Depois de todo o dano que sofreu durante os últimos dias, ele já não podia mais ser chamado de barco e parecia mais com um navio fantasma caindo aos pedaços. Os monstros humanos canibais estavam ocupados restaurando as seções quebradas. Os jogadores olhavam para ele com medo. Eles não estavam preocupados por estarem no mesmo barco que os monstros humanos canibais, porque Yonvou era mais assustador do que eles. É claro que Yonvou não se importava. Quando abriu seu punho, esmeraldas azuis apareceram em sua mão. Os cristais do monstro rei do mar, eles eram peças ocultas que podiam ser transformados em uma fonte de poder mágico ou poder sagrado já que tinham energia das almas. Lana também gosta bastante deles de acordo com o diário. Lana adorava ouro e joias. Ela não era só materialista, também era caprichosa e livre. Houve uma época em que ela era uma grande pirata no Rio das Almas. Eu me encontrei com Lana pela primeira vez no meio do Rio das Almas. Como eu tinha olhos dracônicos, não foi tão difícil encontrar o caminho certo e contanto que conseguíssemos afastar os monstros marinhos, nós poderíamos atravessar o rio com bastante facilidade.
Ocasionalmente apareciam piratas, mas não eram grande coisa. E então ela apareceu com dezenas de barcos, dizendo que iria vingar seus subordinados. O confronto com Lana na verdade aconteceu por causa de um mal-entendido. Jong-woo tinha lutado com seus subordinados e um sobrevivente contou tudo o que aconteceu para Lana. No fim Jong-woo perdeu. Seu irmão ficou extremamente chocado. Ele estava confiante de que venceria todos que estivessem no andar porque tinha alcançado o terceiro passo do despertar e possuía as asas celestiais. A maioria dos rankers já não podia vencer contra ele. Mais tarde, ele descobriu que Lana tinha se tornado uma ranker muito tempo atrás e ela só tinha voltado porque sentia falta do Rio das Almas. Ela era a verdadeira governante do 28º andar. Ela tomou Jong-woo como prisioneiro e depois de uma conversa com ele, Lana percebeu que seu subordinado tinha cometido um erro e deixou Arthur ir. Ela até cortou a garganta de seu subordinado. Jong-woo ficou admirado com isso. Seu irmão tinha uma obsessão por Lana. Era a primeira vez que ele via uma mulher tão corajosa e despreocupada. Vieira ficou com inveja, mas seus sentimentos por Lana eram mais de respeito do que amor. Além disso, suas técnicas de espada e magia eram tão incríveis que seu irmão queria ser como ela. Jong-woo ficou no Rio das Almas o máximo de tempo possível, para poder aprender com Lana. Lana ficou irritada no começo, mas Jong-woo a seguia por todos os lados como um filhotinho de cachorro. Ele a lembrava de seus irmãos mais novos, então Lana acabou ensinando várias coisas a ele. Sua amizade continuou por um bom tempo. Lana ficou do lado de seu irmão durante a guerra contra os 8 grandes clãs e suas forças foram reduzidas a nada por causa disso. Ela não tinha nenhum arrependimento, no entanto, não tinha como descobrir o que tinha acontecido com ela depois de tudo isso. O diário dava uma dica de que ela foi vista pela última vez em sua casa, o Palácio de Quartzo. Provavelmente vou conseguir encontrá-la em breve. Considerando a personalidade de Lana, era impossível ela ficar parada no mesmo lugar. Provavelmente ela estava juntando forças em segredo no 28º andar. E ela já pôde até ter voltado à ativa. Se sim, era provável que ela tivesse se tornado uma pirata novamente. Ela era habilidosa o suficiente para evitar as garras dos 8 grandes clãs. E Jong-woo queria alguém assim no seu clã. Onde ela estaria? Primeiro ele precisava encontrar a localização do Palácio de Quartzo. Infelizmente, o diário de seu irmão não tinha as coordenadas exatas do Palácio de Quartzo porque Lana tinha lançado uma magia para obscurecer sua localização. Mas isso não significa que não tem um jeito. Jong-woo estava pensando em alguém quando um jogador com um par de binóculos gritou, "Piratas!" Jong-woo se virou para olhar, direcionando o poder mágico para seus olhos. Ele viu algo disparando na direção deles de longe. Um navio enorme todo danificado com uma bandeira de pirata hasteada. Um sorriso de satisfação apareceu no rosto de Jong-woo. Lá está o nosso guia. Então esse é o terceiro bando. Já nem sei mais. Ele conseguiu ouvir Shannon murmurando, mas o ignorou. Capítulo 274, o acumulador, 14. Até alguns minutos atrás, o clã pirata Crânio Selvagem estava navegando alegremente. Então uma grande quantidade de predadores apareceu, e então todos desapareceram. Sim. Não conseguimos mais encontrar nenhum rastro dos predadores em nosso radar, então podemos começar a coletar as coisas. Achei que algo grande estaria acontecendo com os predadores. Não percebi que seria algo tão bom para nós. Todos os piratas gargalharam enquanto faziam o navio virar. Os predadores apareciam sempre que havia várias presas, como uma frota de barcos. Se esse bando de predadores desapareceu, significa que uma grande frota pode tê-los enfrentado em batalha. Mesmo tendo sido derrotados, os predadores provavelmente devem ter causado algum dano à frota. Poderia ter vários tipos de tesouros flutuando pelas águas. O crânio selvagem estava preparado para coletá-los. Isso era o que normalmente faziam e eles já estavam esperando uma grande colheita. Já fazia algum tempo desde que conseguiram uma grande quantidade de espólios e todos eles estavam entusiasmados.
No entanto, um desastre os atingiu como um furacão. Bum! Algo caiu no mastro, fazendo o navio tremer. Os piratas perderam o equilíbrio e caíram. O que foi isso? Eles não conseguiam recuperar o equilíbrio e tropeçaram com expressões de surpresa. O navio está afundando. O navio tinha sido quebrado no meio e a água estava invadindo o convés. Os piratas ficaram pálidos e começaram as manobras de emergência, mas chamas de repente apareceram e engoliram um mastro e invadiram o convés. Alguns deles tentaram apagar o fogo, mas todos acabaram caindo no rio quando o navio se inclinou. Gritos de medo ecoavam por todo lugar. Aqueles que estavam pendurados nas cordas e nas grades também sentiram o sopro da morte em suas nucas. Havia fogo acima deles e o rio abaixo. As únicas escolhas eram queimar ou derreter até a morte. Seus rostos ficavam ainda mais pálidos a cada segundo que passava. Naquele momento, Yonvou se curvou para baixo e olhou para eles. Vocês querem viver? Assim que viram a máscara de Yonvou, eles perceberam que tinha pisado em suas covas. Todos conheciam a máscara do acumulador, já que ele era o novato que tinha acabado com a rainha do verão. E eu quero viver. Vou fazer qualquer coisa que me pedir. Por favor, me poupe. Yonvou acenou com a cabeça satisfeito. Sério, essa sua personalidade você sabe que não tem o direito de julgar o rei marcial, não é? Yonvou fingiu que não estava ouvindo Chamon e continuou a falar com os piratas. Vocês sabem onde fica o Palácio de Quartzo? O Palácio de Quartzo? Você está falando da Rosa Azul? Rosa Azul era o nome do bando de piratas de lana. Isso mesmo, já faz anos que a Rosa Azul não aparece, então não. Bum! Yonvou deu uma pisada com seu pé esquerdo, fazendo o navio chacoalhar mais uma vez. Rachaduras apareceram na madeira e parecia que um navio estava prestes a se despedaçar. A água fluía para dentro ainda mais rápido. Os piratas entraram em pânico. Mas eu conheço alguém que devia se saber Ak. O navio se despedaçou e quando estavam prestes a cair no rio, uma sombra se esticou e os agarrou pelos colarinhos, deixando-os pendurados no ar. Eles balançavam como frutas em uma árvore enquanto observavam o rio agitado abaixo deles. Vocês estão dizendo a verdade. Sim. O capitão do crânio selvagem gritou ferozmente. A verdade era que ele não sabia de nada, mas ele diria qualquer coisa para sobreviver. Merda. Tenho certeza de que os outros piratas devem saber algo. Não podemos ser os únicos a sofrer. Daquele ponto em diante, a caçada por piratas começou de forma séria. Yonvou seguiu o conselho do capitão do crânio selvagem e destruiu os navios dos outros bandos de piratas, só salvando-os no último minuto. Nenhum deles queria ser exterminado, então deram todas as informações que tinha das bases de outros piratas. Yonvou saqueou 10 bases em uma noite e boatos começaram a se espalhar entre os piratas dizendo que sempre que o navio fantasma aparecia, todos eram engolidos. Então os piratas começaram a se esconder. No entanto, isso não foi o suficiente para impedir sua caçada. Recolham a âncora. Os ventos estão fortes. E sem as velas. Dessa vez vamos na direção da flor silenciosa. Centenas de membros da tripulação içaram as velas enquanto outros olhavam por binóculos. O navio fantasma de Yonvou tinha mudado bastante em 4 dias. Os piratas que ele capturou agora estavam ajudando a pilotar o barco como uma tripulação. Já que o rio era a casa deles, eles eram mais habilidosos do que os jogadores ou os monstros humanos canibais. Os jogadores não precisavam mais carregar um fardo tão pesado e algumas vezes até se perguntavam se não tinha problema as coisas estarem sendo tão fáceis para eles. Realmente não tem problema não estarmos nos esforçando tanto assim para trabalhar? Dylan perguntou a Eddie com uma expressão perplexa. Assim que os piratas perceberam que a equipe Trindade era subordinada de Yonvou, eles começaram a chamá-los de Sumba e a servi-los. Alguns piratas olhavam para eles com olhos cheios de lágrimas, perguntando o quanto eles já tinham sofrido com Yonvou. Eles começaram a chamar os novatos de Oba e a ordená-los.
Havia uma hierarquia no barco de Yonvou e a equipe Trindade estava no topo. Edi era a primeira imediata e todos a consultavam, pois tinham muito medo de se aproximar de Yonvou. Dylan queria saber se não era exagero deixar os novatos fazerem todo o trabalho. Felizmente o navio era grande, com vários espaços abertos. Porém, os piratas viviam nesse andar e a equipe Trindade estava tentando completá-lo. Se aliar aos piratas era uma coisa, mas eles não queriam ficar presos a eles. Bom, precisamos fazer o que ele pede. Edi deu um sorriso amargo por não conseguir oferecer uma solução por causa das condições que Yonvou tinha imposto a eles. Ela não podia tocar nesse assunto com ele, pois sabia que seria expulsa se o fizesse. Mas ainda assim, o acumulador precisa completar o 28º andar assim como nós. Não se preocupem muito, é verdade, mas... Edi deu um tapinha no ombro de Dylan e olhou na direção de Yonvou, que estava sentado na proa do navio, observando o rio. Ela não podia ver sua expressão por causa de sua máscara, mas ele estava completamente parado, como se o tempo tivesse congelado. Que tipo de pessoa ele é? Ela ainda o achava muito difícil de se ler. Edi não tinha ideia do que ele estava planejando fazer com todos os piratas que havia capturado. No começo, parecia que ele só estava tentando tirar mais informações deles, mas ao invés de soltá-los, ele os manteve no navio. Ele estava poupando suas vidas ou tinha alguma outra coisa em mente. Edi normalmente não interferia com os negócios de outras pessoas, mas ela não conseguia parar de pensar em Yonvou. É como se ele estivesse procurando por algo. Então Yonvou levantou sua mão para sinalizar que parassem. Os piratas corriam pelo convés enquanto manipulavam as velas e desciam a âncora. Proteja o navio. Yonvou deu um comando a Edi através do discurso e se levantou. Edi estava prestes a perguntar o que ele queria dizer quando Yonvou abriu suas asas de fogo e pulou do barco. E ele... Psicopata! A tripulação gritou chocada, mas Yonvou já estava afundando no rio com suas asas de fogo envolvendo seu corpo. A primeira pessoa a se recompor foi Edi. Se ele ordenou que protegessem o navio, significava que ele planejava voltar. Ela não sabia o que ele estava pensando, mas estava claro que fazia parte de um plano. Ela não tinha outra escolha. Edi bateu palmas. Os membros da tripulação que murmuravam uns com os outros se viraram para ela. Edi disse com uma expressão séria: o acumulador vai voltar. Por favor, mantenham suas posições até que ele volte. Yonvou afundou no rio das almas. Os fantasmas e monstros marinhos flutuando pela água se aproximaram dele quando o descobriram, mas rapidamente se afastaram com medo quando ele usou seu poder. O terceiro espírito era o poder que o deus da morte, Azrael, tinha dado a ele, que era muito mais superior do que os monstros. E com os fatores que ele tinha recebido, o poder tinha ainda mais funções agora. Yonvou viu um castelo brilhando na água escura que era tão grande e bonito que parecia ter saído de um conto de fadas. O palácio de quartzo. Yonvou deu um pequeno sorriso enquanto observava a base de lana. Quem imaginaria que um palácio assim apareceria no Rio das Almas, que estava cheio de monstros marinhos? A maioria dos piratas sabia que o palácio de quartzo era o território de lana, mas não sabiam o que era exatamente. Até os 8 grandes clãs não conseguiram encontrar o palácio de quartzo. Lana conseguiu usar isso em sua vantagem muito bem. Se ela está reunindo mais forças, provavelmente está usando o palácio de quartzo como sua base. Yonvou escolheu o território que uma vez foi dominado pela Rosa Azul e usou os seus espíritos familiares para procurar pelo palácio de quartzo. Ele ficou observando as águas do rio até que viu algo que lembrava o palácio do diário. Ele usou o teleporte várias vezes para se aproximar do palácio de quartzo, animado para se encontrar com a professora que estimava tanto o seu irmão. Lana ainda pode ter o colar que Yonvou deu a ela. Eu dei um presente a ela depois de explicar que na Terra tinha o dia dos professores. Ela realmente gostou e eu nunca me esqueci de como ela ficou feliz. Foi bem diferente do seu comportamento imponente. Porém, de perto, o palácio de quartzo estava diferente de como tinha sido descrito no diário. HMM?
Ele deveria estar brilhando elegantemente, mas agora estava danificado em vários lugares, como se uma batalha intensa tivesse acontecido ali. Até as seções não danificadas já tinham sido corroídas pela água do rio agora que sua barreira defensiva tinha desaparecido. Yon-Vou ficou preocupado e usou o caminho do vento para ir em direção ao centro do Palácio de Quartzo, que se chamava Palácio Soberanos de Quartzo. Apesar de estar na mesma localização mostrada no diário, ele tinha sido destruído em alguns lugares e estava cheio de água do rio. Yon-Vou não conseguiu encontrar nenhum rastro de pessoas. Foi então que Yon-Vou viu esqueletos em armaduras ajoelhados no salão com suas cabeças abaixadas como se estivessem tentando proteger algo. Havia outros esqueletos na frente deles que pareciam ser seus inimigos. Então atrás deles, Yon-Vou cerrou seu punho e irrompeu pela porta para ver um grande salão cheio de pinturas e joias que tinha perdido seu brilho. Um esqueleto estava sentado no trono usando as roupas de lana. Sua mão ossuda agarrava o colar que Yon-Vou havia dado a ela. Continua no próximo vídeo.